Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós leremos o texto que se encontra nos versículos 22 a 33. Um texto já bastante conhecido. Sempre tem novas lições para nos ensinar. Versículo 22. Logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, o amigo de todas as horas. Vamos orar, Senhor, mais uma vez. Pai bendito, esta é a Tua palavra, cremos que por meio dela, o Senhor revela-nos a Tua vontade, o Senhor nos ensina como viver segundo o Teu querer. O Senhor nos dá a compreensão de coisas espirituais que olho humano não pode ver, ouvidos carnais não podem perceber, senão aqueles que, pelo Teu Santo Espírito, são instruídos para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, que nesta hora que o Santo Espírito haja na nossa vida, abrindo o nosso coração, abrindo nossa mente, nosso entendimento, nossos ouvidos, para realmente ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Que ninguém, ó Deus, saia daqui sem realmente ter ouvido o Senhor falar. Quebra qualquer obstáculo que nos impeça de ouvir a Tua voz. Quebra todo obstáculo que impeça que a Tua palavra chegue ao nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. A amizade é uma das maiores carências do ser humano. Por mais que alguém diga que não precise de amigos, não conseguirá viver bem sem eles. A amizade é um sentimento tão importante que tem até um dia especial no Brasil dedicado à amizade, Dia do Amigo, dia 20 de julho. Há muitas definições para a palavra amizade. Uns dizem que a palavra amizade vem do latim amicus, ou amore, amar, amicus, amigo. Outros dizem que a origem é grega, philos, de onde vem nossa palavra filosofia,
amigo do saber, amigo do conhecimento. Qualquer que seja a origem da palavra, a amizade é uma relação afetiva, a princípio sem características românticas ou sexuais entre duas pessoas. Em sentido amplo, a amizade é um relacionamento humano que envolve conhecimento mútuo, a afeição, a lealdade e o altruísmo. Neste aspecto, pode-se dizer que existe entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos e irmãs, ou demais familiares, a amizade. Pode haver amizade entre namorados, embora não seja necessariamente assim que aconteça. A amizade pode estar relacionada ao instinto de sobrevivência da espécie com a necessidade de ser protegido. É uma característica até mesmo de animais selváticos ou de animais selvagens, como é o caso dos elefantes que vivem em bando e nutrem a amizade uns pelos outros, como os gnus, que também andam em bando e se protegem através do bando. Parênteses, assistindo um documentário sobre elefantes essa semana, achei muito interessante, diria super interessante, se fosse título de uma revista, o fato de que a manada, ao ver um elefante pequenino, filhote ainda morto, ela afugenta o leão que o estava devorando para não permitir que ele continuasse naquele ato de consumir o filhote. E mais que isso, a manada estava à procura de identificar a quem pertencia aquele filhote, de que grupo aquele filhote era parte. E como se sentimentos tivessem, eles fazem ali um rito de despedida daquele pequeno elefante para depois abandoná-lo, vendo que não havia mais chance de vida para eles. Mas só o abandonam depois que veem não haver mais vida no filhote. Se olharmos para a natureza, nós vamos encontrar inúmeras situações onde aparentemente a amizade é tão forte ou mais forte, muitas vezes, nas relações humanas. A amizade pode estar relacionada ainda a outros sentidos. A amizade real, a amizade virtual, a amizade profissional, a amizade circunstancial e até a amizade colorida. Algumas amizades são mais fortes que outras. Nessas relações diferenciadas, os amigos se consideram os melhores amigos. Essa é minha melhor amiga. Esse é meu melhor amigo. Os melhores amigos muitas vezes se conhecem mais do que os próprios familiares, funcionando como confidentes. Mas para atingir esse grau de amizade é necessária muita confiança, muita fidelidade, muita lealdade entre os amigos. A amizade tem sido considerada pela religião e pela cultura popular como uma experiência humana de vital importância. No poema de Gilgamesh, escrito cerca de 2750 anos antes de Cristo, há registro de uma grande amizade entre Gilgamesh e Enkidu. Na mitologia grega, há o registro, dentre vários exemplos, da amizade entre Orestes e Pílades. Na Bíblia, encontramos o registro da amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul, segundo o registro de 1 Samuel, capítulo 20. E talvez você mesmo ou você mesma tenha uma história de amizade com alguém. Salomão escreveu sobre a amizade em seus provérbios.
Um deles, capítulo 17, versículo 17, diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amizade é uma das mais comuns relações interpessoais que a maioria dos seres humanos tem na vida. Carl Rogers diz que a amizade é a aceitação de cada um como realmente ele ou ela é. Por isso, quem tem amigos enfrenta as lutas no caminho da vida com mais alegria, com mais serenidade, com mais leveza. Mas, de todos os amigos que possamos ter, de todos os amigos que possamos fazer, de todos os amigos que constituam os nossos círculos mais próximos, nenhum é mais presente que Jesus. Nenhum é mais importante que Jesus. Jesus é o amigo de todas as horas. Embora a experiência humana da amizade seja quase biologicamente imprescindível, nenhuma amizade consegue ser maior do que a amizade de Jesus. Tenho visto pessoas perecerem em tempos de angústia por confiarem mais nas amizades humanas do que nas amizades, ou na amizade, melhor dizendo, com Jesus. É verdade que para alguns conhecerem Jesus, a amizade é um item importante. É verdade que muitos de nós chegamos até Jesus por causa de um amigo, por causa de uma amiga. É verdade que muitas vezes na nossa caminhada até Jesus, nós sentimos dificuldades e em alguns momentos até pensamos em retroceder, e aí estava um amigo, aí estava uma amiga para nos encorajar, para nos dar suporte, para nos carregar muitas vezes pela mão em direção a Jesus. Mas, se nós não fizermos de Jesus nosso melhor amigo, nós estaremos fadados ao fracasso no relacionamento com Ele. E mais, estaremos perdendo o melhor daquilo que Ele tem para nos oferecer. Quando confiamos apenas no homem, quando nos firmamos apenas no homem, quando nós colocamos a nossa expectativa nos homens, e digo homens aqui no sentido genérico, homens e mulheres, nós podemos nos decepcionar, nós podemos nos frustrar, nós podemos ser feridos, nós podemos ser magoados. Mas quando nós depositamos nosso relacionamento de amizade mais precioso em Jesus, ainda que o nosso amigo venha cair, ainda que a nossa amiga venha nos decepcionar, ainda que os nossos amigos não cumpram as nossas expectativas, nós estaremos firmados naquele que é o maior amigo de todos, que é amigo de todas as horas, Jesus Cristo. Um bom amigo ou uma boa amiga pode nos oferecer um ombro para chorar, pode nos encorajar com palavras de esperança, pode nos socorrer financeiramente, pode nos alertar sobre perigos que não vemos à nossa frente, mas nenhum amigo pode estar presente na nossa vida 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses por ano, década após década. Se eu pedisse a você que nesse instante fizesse uma relação de todos os grandes amigos que viessem à sua mente em primeira mão, porque tem que ser em primeira mão. Se você pensar muito, esses já são amigos de segunda mão. Pensar mais um pouquinho, os próximos serão de terceira, e aí
Pai. Mas se eu te fizer essa pergunta, talvez surja na sua mente o nome de algumas pessoas. E talvez essas pessoas já não estejam mais presentes na sua vida. Ou não estejam morando exatamente aqui neste lugar. Talvez você nem tenha falado com esse grande amigo, com essa grande amiga na última semana. Porque amigos são passageiros, por mais forte que seja a amizade conquistada. Mas Jesus é o amigo que pode fazer tudo isso que um bom amigo, que uma boa amiga pode fazer e muito mais. E nesse texto eu extraio 3 verdades sobre a amizade de Jesus para compartilhar com vocês nesta noite. A primeira delas é que Jesus é amigo mesmo quando o vento sopra contrário. O versículo 24 do texto nos diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus havia recebido, pouco antes desse fato, que nós acabamos de ler, a notícia de que João, o Batista, havia sido morto pelo rei Herodes. Ao receber essa notícia, Jesus resolve sair para um lugar deserto, para um lugar longe da multidão, para um lugar onde não houvesse pessoas requerendo a sua atenção. E ele sai então, talvez cruzando o mar, e vai para um lugar deserto. Mas a multidão descobre que Jesus estava neste lugar e vai até ele. E os versículos anteriores dizem que Jesus, olhando para a multidão, compadeceu-se dela e teve que socorrê-la, teve que atendê-la, e passou o dia atendendo, ensinando, curando enfermos. E os discípulos juntamente com Jesus. Até que estava findando o dia, os discípulos recomendam a Jesus para despedir a multidão, porque eles provavelmente estavam famintos. Jesus diz: não, vocês mesmos devem dar a eles de comer. E eles disseram para Jesus: mas como nós vamos dar de comer? Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus dá de comer à multidão a partir daqueles poucos pães e poucos peixes. A multidão se sacia, ele a despede, também despede os seus discípulos, diz: voltem para a cidade, deixem só. E os discípulos estão, nesse momento, então, voltando para a cidade. E o vento, a tempestade, alcança aquele barco, e ele está em perigo. Mas Jesus ainda precisava ficar sozinho para orar, para estar a sós com o Pai. Por isso, ele despede a multidão e os discípulos. No caminho de volta, os discípulos se veem em uma situação inesperada. Naquele momento, os discípulos têm de se esforçar com toda a diligência para alcançar terra firme. Eles corriam risco de naufragar. Suas vidas corriam perigo. Mas nada podiam fazer a não ser continuar remando e equilibrando o barco para que não virasse sob o embate das fortes ondas. Mas exatamente no momento de grande perigo, lá estava Jesus novamente. Ele vai ao encontro de seus amigos, pronto para ajudá-los, pronto para dar a eles a segurança que precisavam. Naquele momento, algo inesperado acontece. Assim que Jesus entra no barco onde eles estavam, o vento aquieta e o mar se acalma. Até o mar e o vento fazem reverência ao Senhor do universo. E o vento que era contrário cessa. Muitas vezes, amados, as relações de amizade são firmadas
apenas quando o vento está na mesma direção. Muitas vezes os relacionamentos interpessoais são assentados até enquanto eu esteja concordando com você. Muitas vezes as relações interpessoais são fundamentadas na relação de concordância, de estímulo mútuo. Mas quando os ventos são contrários, quando há uma discordância, quando não há o mesmo sentido de pensamento, às vezes não somos capazes de manter a amizade naquele mesmo nível de profundidade que era antes. Uma coisa que a gente percebe muito facilmente quando nós lidamos com conflitos é que a maioria das pessoas tem a tendência de olhar os conflitos pela pessoa e não por ele mesmo. Não conseguimos muitas vezes dissociar o conflito da pessoa. Se a pessoa não concorda comigo, eu então logo começo a sentir que aquela pessoa não me ama. Se a pessoa ela não está indo na mesma direção que eu acho que deve ir, então logo eu sinto que aquela pessoa está fazendo algo contra mim. Muitas vezes nas relações de amizade nós não somos capazes de admitir que somos diferentes, que às vezes pensamos de forma diferente e que às vezes nós não precisamos concordar 100% do tempo e 100% das coisas. Mas podemos discordar e continuar amando. Podemos ir no sentido contrário, mas ainda continuar sendo leais. A amizade de Jesus é uma amizade que não depende das condições, do tempo, nem das circunstâncias. Ele está sempre pronto a estender a sua mão para nos dar segurança. Que amigo maravilhoso é Jesus. Ele sabe exatamente o que acontece na nossa vida. Ele sabe exatamente quando a sua presença é mais necessária. Ele sabe exatamente como nos dar segurança. Ele sabe exatamente como nos devolver a paz que ninguém pode dar. Porque mesmo quando os ventos nos são contrários, Jesus está presente como amigo verdadeiro e fiel. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus é amigo, mesmo quando o medo ataca. Versículo 30, no texto que nós lemos: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E aqui nós encontramos o apóstolo Pedro, novamente no seu entusiasmo, novamente na sua destemperança, dizendo para Jesus que veio enquanto no barco: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor. E o Senhor diz: vem. E ele salta do barco. Opa, não vou tentar fazer isso aqui. E ele dá alguns passinhos, e logo a forte tempestade e as ondas batendo de um lado a outro, ele tem medo e começa a afundar. Mas não era Pedro o único com medo nesse momento. Os discípulos também estavam ali numa luta para manter-se seguros dentro do barco, para não permitir que o barco naufragasse. Exatamente nesse momento, os discípulos experimentam medo. Mas Pedro nem percebe que seu pedido de ir ao encontro de Jesus era mais fruto do medo que os havia tomado do que da real convicção de que ele podia fazer aquele feito. Ó Jesus, é o Senhor, eu quero ir lá, eu quero estar com o Senhor, eu prefiro estar seguro com o Senhor do que nesse barquinho aqui. Parece que Pedro sente que estaria mais seguro andando sobre as águas com Jesus do que ficando no barco. Mas ninguém está livre do medo.
Você e eu não estamos livres do medo. Ele acomete a todos quando menos esperamos. Ele está presente na nossa vida mais do que gostaríamos e mais do que admitimos. Há medos de todos os tamanhos e tipos. Verdade, não é, juventude? Estivemos meditando sobre isso recentemente. Alguns medos são muito comuns. Um deles, medo de não ser capaz. Você tem esse medo? Já passou por esse medo? De vez em quando, sente-se incapaz? Outro medo comum, medo de não ser amado. E como pessoas fazem coisas esquisitas por medo de não ser amado. Como pessoas se submetem a coisas tão esquisitas, novamente, por medo de não ser amado. Tenho medo de perder algo importante. Tenho medo de não ser alguém. Qual é o medo que te toma? Qual é o medo que te aterroriza? Medo de perder o filho? Medo de perder o esposo? Ou a esposa? Medo do namoro terminar? Medo de perder o emprego? Medo de sofrer um acidente? Medo de enfrentar uma enfermidade grave? Medo de não ser valorizado como gostaria? Medo de não conseguir superar aquela deficiência de caráter? Medo de não conseguir superar aquele vício? Quais medos assolam a sua vida? Medo de não passar no vestibular? Medo de não ter um sonho realizado? Entretanto, com Jesus, nos sentimos corajosos, pois Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, diz a Bíblia Sagrada, em Judas, versículo 24. Com Jesus sentimos que podemos experimentar milagres. Com Jesus sentimos que podemos dar passos firmes, mesmo quando tudo que usamos como apoio desaparece. Com Jesus sentimos que podemos ir além da nossa própria capacidade. Com Jesus temos coragem de ousar. Com Jesus sentimos que nada é impossível. Que amigo maravilhoso Jesus, que nos faz sentir que nada é impossível, pois de fato nada é impossível para Ele. Jesus é amigo também, mesmo quando a dúvida está no lugar da fé. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? No caminho de volta, toda a experiência com o poder de Jesus dá lugar à dúvida. Horas antes, os discípulos acabaram de ver Jesus alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. Seria enfrentar as ondas agitadas do mar mais difícil do que alimentar uma multidão faminta com 5 pães e 2 peixes? O que você acha que seria mais difícil? O que é mais difícil? Se te dissessem para fazer isso antes de você saber nada, o que você prefere escolher? Alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, faminta, ou entrar no mar bravio, com ondas agitadas e atravessar
atravessá-lo num barco. O que é mais difícil? O fato é que nada é mais difícil para Jesus. Nenhuma coisa é mais difícil que outra, contanto que haja fé. O fato de a dúvida estar no lugar da fé não impediu Jesus de agir em favor da multidão. Tampouco o impediu de agir em favor dos seus amigos, dos seus discípulos. Ele simplesmente estava lá, socorrendo, consolando, amparando, num momento de grande dificuldade, sem exigir nada. Não podemos deixar de reconhecer que nós também, muitas vezes, deixamos a dúvida assumir o lugar da fé. Mesmo assim, Jesus continua sendo nosso melhor amigo. Ele sempre nos oferece sua graça e misericórdia, mesmo quando não somos capazes de confiar nele. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Mesmo quando não somos capazes de confiar nele, mesmo quando nós tentamos resolver os nossos problemas por nós mesmos, mesmo quando pensamos que estamos prestes a naufragar nas tempestades da vida, mesmo aí, Jesus continua sendo nosso amigo. Ele não nos abandona, ele não nos deixa e ele não nos desampara. Jesus é o amigo de todas as horas. Quais dúvidas surgem no seu coração sobre o cuidado de Deus, sobre o que Jesus está fazendo na sua vida, sobre como Ele se manifesta? Que dúvidas tem impedido você muitas vezes de perceber que Jesus vem logo em seguida dar socorro, o socorro que você precisa? O discípulo amado de Jesus, João, registrou as palavras do Senhor quanto ao que ele mesmo sente pelos seus discípulos. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E quem fez isso? Jesus. E mais, disse Jesus: já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quantos amigos você tem? 1, 2, 5, 10. Mais que 10, eu acho um pouco difícil conseguir ter mais que 10 amigos, mas não é impossível. Algumas pessoas conseguem ter essa façanha, uma façanha, ter mais que 10 amigos. Grande façanha. Ou será que você sente que não tem nenhum amigo? Será que seu esposo é seu amigo? Será que a sua esposa é sua amiga? Será que seus filhos te consideram um amigo? Não importa. Tudo isso é importante, é necessário. Mas, se Jesus não for seu melhor amigo, tudo mais está sem sentido. Jesus quer ser seu amigo. Ele já deu provas disso. Ele já declarou isso. Ele tem estendido a sua mão para oferecer-nos a sua amizade. Maior amizade podemos ter em toda a face